No segundo de 3 vídeos dedicados aos motivos pelos quais não iremos ter uma recuperação em V em 2020 ou 2021, trago-lhe o menos falado, mas também o mais imprevisível dos motivos para que isso aconteça. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Tiago Matos Empreendedorismo, o seu canal de empreendedorismo e independência financeira em português, daquele que todos percebemos. Se não viu o primeiro vídeo desta nossa minissérie, vou-lhe deixar o link aqui num cartão do YouTube, mas também na descrição do nosso vídeo aqui em baixo. Em empreendedorismo dizemos muitas vezes que só há 2 tipos de pessoas. Aquelas que choram e aquelas que vendem lenço. O comportamento de cada um de nós, enquanto cidadãos e também da sociedade como um todo, é um fator muito difícil, é uma variável de muito difícil análise e previsão. Mas é justamente nessa variável que assenta a principal esperança, a principal expectativa daqueles que defendem que poderemos vir a sair desta crise com alguma rapidez. Ora, como vimos no vídeo anterior, por exemplo, naquilo que diz respeito ao PIB, esta expectativa, esta esperança, traduz-se na prática na necessidade de recuperarmos o consumo que tínhamos antes da crise pandémica do Covid-19. Teríamos que ter as famílias, o Estado, os investidores a consumir, a gastar ao mesmo nível nas economias para que pudéssemos pelo menos ter uma recuperação que nos deixasse a um nível muito próximo do primeiro trimestre ou dos primeiros 2 meses de 2020. Também vimos, e é muito importante relembrar, que numa economia a produtividade é assegurada sobretudo pelo setor privado e pelos ganhos de produtividade ao longo do tempo advindos dos processos de fabricação e de produção de novos bens e de novos serviços de forma melhorada e contínua, com a incorporação de novas tecnologias, novo know-how. Ora, como dissemos, esta é uma função do setor privado e não do Estado, do Governo e dos bancos centrais como um todo. Então, uma deterioração do setor privado, que, como vimos, vai ficar muito provavelmente na casa dos 2 dígitos, portanto, acima dos 10% só este ano, traduz-se numa menor disponibilidade de produtos e serviços e também em quebras de produtividade, de inovação e de desenvolvimento. Por outro lado, nós não podemos ignorar os efeitos psicológicos, económicos e sociais desta pandemia. Ora, partir do pressuposto que as pessoas se vão comportar da mesma forma, consumir da mesma forma que acontecia antes do Covid, após uma experiência tão traumática como esta, é, em minha opinião, assentarmos milhares de milhões de intervenção dos diversos governos e bancos centrais mundiais em cima de um otimismo um pouco excessivo e desvalorizando completamente o comportamento das pessoas. O mundo mudou de forma significativa nos últimos meses e nós não devemos esperar que as pessoas não o tenham feito também. Por exemplo, com a introdução do teletrabalho, com a introdução da telemedicina ou com o aprofundamento destas tendências que já iam existindo um pouco por toda a parte, quem nos garante, por exemplo, que as principais cidades, as grandes cidades a nível mundial, não se vão tornar obsoletas? Irá acontecer ao imobiliário, tanto o comercial como o residencial, se as pessoas não quiserem, não precisarem de se deslocar ao seu trabalho, à sua escola, ao seu hospital, com a mesma frequência com que o faziam antes da pandemia. O que acontecerá às zonas nos arredores das grandes cidades, a uma certa distância, onde a qualidade de vida ainda é maior em determinados aspectos e que pode proporcionar às pessoas melhor tempo com a família, melhor ambiente, por exemplo, mais espaço para que elas possam estar mais à vontade e desfrutar do seu ambiente. O que acontecerá ao setor da restauração presente junto aos grandes edifícios de escritórios? O que acontecerá ao setor da hotelaria, especialmente vocacionado para as viagens de negócios, para as conferências, para os seminários internacionais? O que acontecerá aos grandes espaços de exposição e à indústria dos eventos em geral? Quando é que as pessoas se vão sentir suficientemente confortáveis para viajar? E também, não menos importante, que empresas vão arriscar voar
ganhando muito menos do que ganhavam antigamente, pelo menos enquanto estas restrições durarem. Quantas pessoas, por medo, por insegurança do que aí vem, mesmo que tenham mantido os seus empregos e os seus níveis de rendimento, irão efetivamente canalizar essas verbas para consumo? Quantas não irão pôr esse dinheiro em algumas poupanças, em alguns investimentos adicionais, esperando terem pelo menos um pé de meia se as coisas se agravarem? As consequências económicas e sociais destas mudanças que podem ocorrer e para as quais ninguém tem uma resposta definitiva neste momento são imensas e são, em certa medida, estruturais. Desvalorizá-las, e estes foram apenas alguns exemplos que lhe quis transmitir, pode ser efetivamente dramático e pode nos conduzir a um buraco ainda maior do que aquele em que já estamos mergulhados. Será importante, por exemplo, nos próximos tempos, estarmos atentos a dados sobre o consumo, sobre a recuperação das economias, sobre a produção industrial, sobre o turismo, por exemplo, mas também a outros um pouco menos suspeitos, como a evolução dos mercados financeiros, tentando perceber os movimentos que o dinheiro está a fazer. Por exemplo, para que tenham uma ideia, em abril de 2020, quando começaram a chegar às casas dos cidadãos norte-americanos os primeiros cheques emitidos pelo governo daquele país para ajudar no consumo, na verdade, o que aumentou em 90% foram as apostas na bolsa de valores daquele país. O comportamento humano é efetivamente imprevisível, por mais ciência, por mais tentativas, por mais especialistas que você possa ouvir. Espero que este vídeo mais uma vez lhe tenha ajudado à reflexão, se vai investir, se vai empreender, despertando-o para indicadores, para lógicas a que você deve estar atento e que são mais valiosas, em minha opinião, do que aquilo que você encontra na espuma dos dias que os mídia vão tratando. No terceiro vídeo, vou-lhe trazer algumas tendências macroeconómicas que já se verificam e que poderão mudar definitivamente o mundo em que vivemos. Espero por si lá. Até lá, então, fique bem, bons investimentos, bons empreendimentos e obrigado por passar algum do seu tempo connosco no Tiago Matos Empreendedorismo.